Olá, meus irmãos, paz do Senhor mais uma vez. Aqui estamos para o segundo vídeo de Profetas Menores. Já passamos Jonas, né? Lembre-se da Bíblia, do livro que você tem e lembre-se das suas anotações, tá bom? Vamos lá então? Paramos em Jonas, vamos para a sequência. O nascimento do Miqueias. O tema é a justiça, a misericórdia e a humildade em Miqueias. Miqueias denuncia o pecado dos líderes e anuncia o nascimento do Messias, revelando o padrão de vida que Deus exige do seu povo. Primeiro ponto de Miqueias é o nascimento do Messias. Miqueias em 5, versículo 2, capítulo 5, versículo 2, Mateus capítulo 2, 5 ao 6, Miqueias antecipa o local exato do nascimento de Cristo, um sinal da fidelidade de Deus, a sua promessa. É Miqueias quem dá geograficamente o local aonde o nascimento do Messias ia acontecer. Então, não havia somente uma palavra do profeta pelas injustiças do povo, havia também esperança. E aí Deus, a cada dia que passava, a cada ano que se passava, a cada época que se passava, Deus tornava mais lúcido a vinda do Messias e fazia com que os profetas chegassem mais próximo do plano divino de Deus através da salvação em Jesus Cristo. Segundo ponto, o que Deus requer do homem, Miqueias 6:8. Deus requer justiça, misericórdia e humildade, são marcas de uma fé verdadeira e prática. Justiça, ser equilibrado, ser justo, tá certo? Não usar de dois pesos e duas medidas, ser justo em vida, ser justo com os outros, ser justo dentro de casa, ser justo no trabalho. Justiça, Deus exige do seu povo. Misericórdia, Deus exige que o seu povo ele tenha atenção para um coração misericordioso, um coração que é voltado à misericórdia, a se compadecer daqueles que dependem de misericórdia. E humildade não é não usar nada, não é deixar de ter utensílios, bens e casas e fazendas, não é? E aquilo que Deus pode nos conceder a ter. Humildade é ter um coração voltado a Deus com dependência exclusiva de Deus. Quando um homem e uma mulher é assim, é humilde, quando ele é confrontado com a verdade, ele se arrepende dos seus pecados. O orgulhoso faz diferente. Ele é confrontado pela palavra, pelos seus pecados e não recua, não volta atrás. Mas o humilde, ele é discipulado. Então Deus quer que essas marcas sejam de uma fé genuína, verdadeira, mas também sejam de uma vida de prática de verdade. Terceiro ponto em Miqueias é a misericórdia triunfa sobre o juízo. Miqueias 7:18-19. O Deus de Miqueias é misericordioso, lançando os pecados nas profundezas do mar, dos seus pecados. Não me lembro mais. Deus está mostrando para Miqueias, para dizer ao povo que ele é grande em misericórdia. Embora o povo tenha pecado, mas Deus está disposto a lançar os pecados nas profundezas do mar e esquecer dos seus pecados se esse povo vier novamente. Vou se voltar a ele. Então, Deus está mais uma vez dizendo que a sua misericórdia triunfa sobre qualquer palavra de juízo que o próprio Deus disse. Amém? Próximo slide. Nós vamos para Naum. Naum, o juízo de Deus e sua justiça soberana. Naum anuncia juízo sobre Nínive. Revela que Deus é paciente. Veja que não foi somente Jonas, mas Naum começa a profetizar também sobre Jonas, sobre Nínive. Mas justo, Deus é paciente, mas justo. Nenhuma nação permanece de pé quando desafia a soberania divina. Olha que coisa interessante. Primeiro ponto em Naum, a justiça de Deus contra o pecado. Naum, capítulo 1, versículo 2-3. Deus é misericordioso, mas não inocente o culpado. Sua justiça revela seu governo santo. Então Deus não tem como inocente aquele que é culpado. Deus é justo até mesmo ao cobrar a sua justiça. O fim da arrogância e da opressão. Naum 2:13, Naum 3, versículo 1-7. O orgulho e a injustiça trazem consequências. Deus derruba aqueles que exploram o próximo. Então, Deus estava dizendo através de Naum que aqueles que exploram o próximo, que oprimem o próximo, o fim da arrogância deles está próximo. Então, o orgulho e a injustiça traziam consequências. Deus estava dizendo, eu não vou ter por inocente, certo?
vocês vão caírem desse pedestal de orgulho de vocês acreditando que vocês ficarão sem punição. Deus não deixa. Vou repetir Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se engane, não se deixe escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso colherá. Terceiro ponto, a segurança dos que confiam no Senhor. Capítulo 1, versículo 7. Em contraste com o juízo, Deus é refúgio. Sua fidelidade fortalece e aponta para a proteção em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, Deus mostra também misericórdia, dizendo que a segurança está nele. Há segurança em Cristo Jesus, há segurança em Deus. Em contraste com o juízo, Deus está dizendo, voltem-se para mim, porque eu sou o refúgio de vocês. Eu sou a segurança de vocês. Tá? Sua fidelidade fortalece e aponta mais uma vez para Cristo Jesus. Para o próximo slide, nós temos agora Abacuque. Fé em tempos de adversidade. Ensina a confiar mesmo quando Deus parece em silêncio. Sua fé transforma a angústia em adoração. Olha lá o primeiro tópico, o questionamento diante da injustiça. Abacuque começa a dizer no capítulo 1, versículo 2 a 4, o profeta se angustia com o mal, mas aprende que Deus continua no controle. Então, Deus está julgando as nações, Deus está julgando a nação, mas Deus também prova que ele também está no controle desse julgamento. Deus sabe o quanto, o próprio Paulo diz isso, Deus sabe o quanto podemos resistir e não nos dará prova que não possamos suportar. Então, Deus, ele traz a justiça contra o mal, mas ele também está no controle para trazer tudo novamente à restauração. Segundo ponto, a fé como estilo de vida. Abacuque 2:4, Romanos 1:17. A justiça viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Resume o caminho da confiança inabalável no caráter divino. Ou seja, aquele que vive a justiça, ele pode viver tranquilamente acreditando em Deus, porque Deus é justo. Terceiro ponto, o louvor na aflição. Abacuque 3:17 a 19. A verdadeira fé louva a Deus, mesmo quando não há sinais de vitória, porque sabe que ele é suficiente, né? Aí a gente saber que Deus pode estar até corrigindo a gente, Deus pode estar até nos provando, mas quando a gente sabe que ele está fazendo, é porque ele está no controle, então ele sabe como cuidar da gente, mesmo disciplinando a gente. Ele sabe, ele conhece o peso da mão dele. Amém? Sofonias, mais um dos profetas menores. O dia do Senhor é o tema, o dia do Senhor e a esperança da restauração. Sofonias proclama um tempo de juízo para os rebeldes e de salvação para os que se arrependem. Deus disciplina, mas promete restauração e alegria, viu? Não tem só repreensão em Deus, tem justiça, tem restauração, tem promessas de mais uma vez o povo ser restaurado. Primeiro dia do Senhor, Sofonias em capítulo 1, versículo 14 a 18, o juízo de Deus é certo, com certeza ele vai julgar. O Senhor chama seu povo ao arrependimento. Antes da prestação de conta, então, antes que eu venha julgar vocês, venham e prestem contas a mim. Se apresentem a mim, apresentem a sua causa diante de mim. Segundo ponto, chamado ao arrependimento e à humildade. Sofonias 2, 1 a 3. O arrependimento sincero abre caminho para a graça e a proteção do Senhor aos que vivem em obediência. Então, Deus mais uma vez, olha mais uma vez os profetas repetindo as mesmas mensagens, chamado ao arrependimento e a ser humilde mais uma vez. Terceiro ponto, a alegria da restauração. Mais uma vez, vocês podem se alegrar, porque Deus está prometendo restauração ao seu povo. Sofonias 3, do 17 ao 20. Deus promete habitar no meio do seu povo e renovar sua esperança, apontando para o reino eterno. Mais uma vez, Deus promete trazer alegria em meio à tristeza e restaurar o seu povo para um reino eterno, apontando para o reino de Cristo. Muito bem, vamos para Ageu e Zacarias, os dois profetas. Estamos terminando, tá? Os dois profetas que trabalham na reconstrução do templo e trabalham também a fé. Ambos foram usados para animar o povo e restaurar o templo e renovar a comunhão com Deus após o cativeiro. Primeiro ponto de Ageu e Zacarias, que trabalharam na mesma época, foi priorizar a casa de Deus. Ageu, do capítulo 1, versículo 3 a 8, Ageu chama o povo a colocar o reino em primeiro lugar. Quando Deus é prioridade,
tudo mais prospera. Deus está dizendo, através de Ageu, será que é tempo de vocês ficarem habitando em casas suntuosas e a minha casa fica vazia? É como se você se preocupasse apenas com vocês. Eu me preocupo com vocês de uma forma geral, mas entendo que vocês precisam buscar a minha face, a minha casa fica abandonada. Como é que está a vida da gente hoje? Estamos voltados a nós mesmos, às nossas próprias questões e aos nossos próprios problemas, ou estamos voltados também ao reino de Deus? Deus está nos cobrando isso, priorizar a casa de Deus, quer dizer, priorizar a presença de Deus em primeiro lugar. Segundo lugar, a obra pelo Espírito Santo, Zacarias 4:6. Zacarias lembra que o avanço da obra não depende da força humana, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4, versículo 6. Leiam lá isso. Então não vai adiantar fazer por força, tem que ser pelo Espírito do Senhor. Quem não for pelo Espírito do Senhor, vai vir como? Vai vir na bronca, no grito, né? Na pressão. Deus não trabalha assim. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha batida e abrir a porta, eu entrarei e cearei, ele comigo e eu com ele. Segundo ponto, o Messias e Rei humilde, Zacarias 9:9, Mateus 21, capítulo 21, versículo 4 a 5. Zacarias profetiza a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, revelando o caráter humilde do verdadeiro rei. Mais uma vez, Deus vai dando flashes, né, de como viria o Messias, né? Isso Deus vai colocando esperança no meio do povo, colocando esperança, e o povo ia vivendo dentro dessa esperança até que se cumprisse a vinda do Messias, como aconteceu. Vamos então para o próximo slide. Malaquias é o nosso último livro dos profetas menores. O seu tema é o último profeta do Antigo Testamento, encerra a revelação do Antigo Testamento, denunciando o desânimo espiritual e apontando para a chegada do Messias. Mais uma vez, Deus trazendo lembrança através dos profetas, a infidelidade nas ofertas. Malaquias 3, de 8 a 10, quando Deus fala sobre os dízimos, Deus desafia seu povo à fidelidade, prometendo bênçãos para os que honram sua aliança. Deus agora começa a dizer sobre a fidelidade nos dízimos, a fidelidade nas ofertas, dizendo que Ele é aquele provedor que abre as janelas dos céus e que repreende o devorador quando estes se voltam para a generosidade na obra do Senhor. Segundo ponto, o mensageiro do Senhor, Malaquias 3:1, Mateus 11:10. Propriamente Malaquias começa a falar de João Batista. Malaquias anuncia o precursor de Cristo, João Batista, preparando o caminho para a nova aliança, não é? Falando daquele que é a voz que clama no deserto, profetizando. E isso se cumpriu lá no Novo Testamento, em Mateus 11:10, falando sobre João Batista. Terceiro ponto, a restauração dos corações. Malaquias 4, dos 5 ao 6. Deus deseja restaurar famílias e corações antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, enquanto Deus está dizendo, venham a mim, para que vocês sejam restaurados, enquanto a porta da graça hoje não se fecha, voltemos para Deus como Deus pedia para o povo de Israel. Antes do grande dia, o grande e terrível dia do Senhor, Deus estava dizendo, antes que chegue esse dia do meu juízo, venham, se voltem para mim para restaurar as suas famílias e os seus corações. Amém? Terminamos os profetas e agora vamos para o próximo slide. A verificação de aprendizagem. Vamos para o questionário. Vamos consolidar o nosso conhecimento sobre as mensagens, os temas centrais dos profetas menores. Vamos acompanhar lá? Olha o primeiro slide das perguntas. Olha lá. Para analisar, para responder com cuidado, você tem aí múltiplas escolhas. Pelo menos 2 escolhas você tem. Primeira pergunta, quantos livros compõem os profetas menores? Você tem a opção A, 12 livros. B, 10 livros. Segunda pergunta, por que esses profetas são chamados de menores? Opção A, ministério menos importante. B, livros menores em extensão, mas mensagens grandiosas. A gente aprendeu isso aqui. E tudo isso aqui que a gente vai responder, a gente aprendeu hoje. 3. Qual é a principal mensagem de Oséias? A. O amor fiel de Deus que busca restaurar. B. A organização política antes do exílio. Qual é a resposta certa? A ou a B? 4. O que o livro de Joel anuncia sobre o Espírito Santo? A. Restrito apenas aos sacerdotes. B. Derramaria seu Espírito sobre toda a carne.
Qual é a pergunta certa aqui? Vamos para o próximo slide? Vamos lá? Perguntas de 5 a 8. Qual era a principal denúncia de Amós? A. Falta de estratégia militar. B. Injustiça social e falsa religiosidade. Qual é a questão certa? Ou qual é a resposta certa? Questão 6. O que o livro de Obadias ensina? A. Deus julga o orgulho e governa as nações. B. A prosperidade depende de poder econômico. Qual é a resposta certa? 7. Qual é a principal lição de Jonas? A. Deus deseja salvar pessoas de todas as nações. B. Deus concede misericórdia apenas a Israel. Qual é a resposta certa? A ou B? 8. O que Naum revela sobre o caráter de Deus? A. Deus nunca exerce juízo sobre os povos. B. Deus é paciente, mas também justo e julga o pecado. Qual é a resposta certa? Vamos para o último slide. Perguntas de 9 a 10. 9. Qual é a mensagem central de Abacuque? A. O justo viverá pela fé, confiando em tempos difíceis. B. A vitória espiritual depende da força humana? Qual é a resposta certa? 10. Questão 10, a última questão. O que Ageu, Zacarias e Malaquias ensinam em conjunto? A. Adoração verdadeira, fidelidade e esperança no Messias. B. Restauração dependia da reconstrução das cidades. Qual é a resposta certa? A ou a B? O mesmo Deus, termina aqui com essa frase, o mesmo Deus que julga o pecado é o Deus que restaura através do arrependimento. É o que restaura o arrependido. Tá bom? Deus abençoe você, foi muito bom estar com você até aqui. Terminamos a nossa aula, esses 2 vídeos de profetas menores. Aguardo você para a próxima disciplina. Ouça a mensagem, ouça algumas vezes, assista o vídeo. Se você não puder, ouça pelo menos o áudio do vídeo, né? E acompanhe, pare um momento. É necessário você entender que para estudar a palavra de Deus é necessário você ter um tempo para estudá-la. Faça isso. Seja zeloso com o estudo da palavra do Senhor. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, aprovado, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Foi o que Paulo ensinou para Timóteo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.